Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma especial. Deus abençoe a tua casa e a tua família. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui nesse vídeo para dar sequência ao assunto que já começamos. Nós começamos a falar sobre alguns posicionamentos ou parâmetros que podem anular, impedir que as nossas orações sejam ouvidas e, por fim, respondidas. Já falamos em um vídeo anterior sobre a falta da fé e a incredulidade, que pode ser um fator determinante para que a tua oração não seja ouvida e nem respondida por Deus. Hoje nós queremos falar sobre um segundo fator. Qual é? É o pecado não confessado. O pecado não confessado diante de Deus, ele pode ser um fator que fará com que as tuas orações não sejam ouvidas e nem respondidas diante de Deus. Para isso, eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos aqui. O primeiro texto bíblico que eu quero ler com vocês está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, verso de número 2, onde o profeta Isaías diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, fazendo que ele não vos ouça nas suas orações." Então, o profeta Isaías ele é bem taxativo e objetivo em dizer que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus e faz com que também os seus ouvidos estejam fechados para as nossas orações. Isso por quê? Por causa do pecado. Porque Deus, ele é santo e ele não tolera o nosso pecado. Deus, ele nunca, irmãos, nunca vai tolerar pecado de ninguém. Por mais bom que seja, por mais filho que seja, por mais tempo de comunhão que tenha, de intimidade que tenha, Deus, ele nunca vai tolerar os nossos pecados. É por isso que nós temos que confessá-los e alcançar a misericórdia de Deus, para que a nossa oração seja ouvida novamente por Deus. O segundo texto que eu quero ler com vocês está no livro de Provérbios, capítulo de número 28, versos 13 e 14. Diz assim: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia." Veja bem que o escritor Salomão, ele é bem objetivo ao dizer que aquele que encobre, aquele que mantém escondido, aquele que não confessa, aquele que mantém silêncio no seu pecado e não confessa diante de Deus, ele nunca vai prosperar. Talvez seja esse um dos motivos que você não tem prosperado na tua vida, não tem encontrado felicidade e paz. Talvez exista algum pecado encoberto. Só que o foco não é esse. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus te restitui novamente a sua presença. A graça de Deus te alcança, porque a misericórdia de Deus é grande. Jeremias vai dizer no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 29, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas novas são a cada manhã. Então, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, logo a sua oração é ouvida e atendida por Deus. O terceiro texto que eu quero ler com vocês se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 32, versos 3 ao 6. "Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão." Veja bem que o salmista ele diz que enquanto ele guardou o silêncio, ou seja, enquanto ele não confessou o pecado, os seus ossos se secaram, se tornaram em sequidão de estio o seu humor. Quando ossos se secam, fala-se de esperança que se findou-se. O salmista, por causa do pecado na sua vida não confessado, perdeu a esperança. E uma coisa é certa: um crente sem esperança é um crente vazio que não chega a lugar algum. Veja bem que o salmista também perdeu o seu humor, o seu ânimo, a sua alegria de viver, porque o pecado estava presente na vida dele e a presença de Deus estava distante. Mas ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não escondi. Mas somente depois de tudo isso, de confessar o pecado, a maldade, ele vai dizer: por isso todo aquele que é santo orará a ti.
Só ora a Deus e é respondido por Ele aquele que é santo, aquele que é separado, aquele que é santificado, que tem uma vida reta diante de Deus. O último texto que eu quero ler com vocês está no Evangelho de João, para nós arrematarmos todo esse assunto. Evangelho de João, capítulo 9, verso 31 diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Fazendo uma conexão com o texto que lemos outrora, o salmista diz que aquele que é santo orará a ti. E aqui no Evangelho de João diz que Deus não ouve oração de pecadores, mas aquele que é temente a Deus e faz o que lhe agrada, a esse ouve. Então a oração que é aceita diante de Deus é a oração de alguém que é santo, que é separado, de alguém que confessou o pecado, de alguém que não encobriu o seu pecado, mas confessou, se arrependeu, alcançou misericórdia, tornou-se posicionalmente santo e agora pode orar e Deus lhe responderá às orações. Bom, meus irmãos, então esse é o vídeo de uma série de vídeos que estamos gravando. Estaremos gravando aí mais alguns vídeos. Deus possa te abençoar por intermédio dessa mensagem. Se você chegou até aqui, em nome de Jesus, compartilha, comenta, divulga, curte. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.